Fala, projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de terça-feira, que é um conteúdo que eu escolho baseado também nas perguntas que vocês me mandam, tá? Só que não é um Moa Responde. Se você quer sempre assistir um Moa Responde, é todo sábado. Hoje é um vídeo de terça em que eu vou trazer um assunto importante. Tem gente que fala para mim assim, Moacir, DPS. Dentro da minha instalação elétrica, eu tenho circuitos com tensões 380 volts, medida na carga. Eu tenho circuitos com tensões 220 volts. Moacir, eu tenho circuitos com tensões 127 volts. Eu tenho circuitos com tensões 220. Isso aqui acontece demais na instalação, né? Eu tenho circuitos em 127 volts, eu tenho circuitos em 220 volts. Mas o meu DPS eu vou utilizar o que, Moacir, para proteger isso aqui? Porque se eu usar um DPS de 175 volts, eu vou estar protegendo um circuito que é de 220 volts, Moacir? Como assim, cara? Calma. O negócio é o seguinte, o que acontece? O meu DPS, ele vai ser, você tem que pensar na interligação dele. O meu DPS, ele é dessa forma que faz a interligação dele aqui, ó. Uma fase, outra fase, certo? Eu fecho com um barramento aqui, beleza? E isso aqui vai para uma barra PE, que pode ser o BEP. Então isso aqui é a barra PE, barra de proteção. Isso aqui também pode ser um BEP, se for lá próximo da instalação elétrica, tá? Então, isso aqui vai direto para onde? Para aterramento, porque eu preciso levar o meu surto para a terra. O que eu estou fazendo aqui? A tensão fase terra, vamos supor que eu estou nesse sistema aqui, é 127. Então, o que eu analiso? Por fase. Eu quero ceifar o meu surto que vem pela fase. Se eu for comparar a fase com a terra, que é a relação que eu tenho do DPS, vai dar justamente isso. Mesmo que no final a carga seja 220. Porque eu estou protegendo o surto por fase. Segundo ponto importante, isso aqui é o que protege a instalação? Não. Isso aqui, quando você fala que um DPS é de 175 volts, ou um DPS é de 275 volts, ou um DPS é de 250 volts, o que é isso aqui? Isso aqui é chamado de tensão de operação do DPS. Ela é dada aqui assim, ó, o C. Tensão de operação é o quê? Justamente para o DPS não ficar oscilando, operando o tempo todo. Vamos supor que aqui a tensão fase terra é 127. Então eu tenho aqui um DPS de 175 volts a ser trabalhado. Bom, por que eu tenho 175 volts? Essa tensão de 127 aqui, naturalmente, ela oscila. Oscila como? Vai ter uns picos de tensão, uns vales, ela vai oscilar. Para o meu DPS não ficar atuando o tempo todo por causa dessa oscilação que não afeta os equipamentos, não afeta essa oscilação. Então não precisa de DPS estar atuando por causa disso. Para o DPS não ficar atuando, eu jogo uma tensão de operação, ou seja, uma tensão para o DPS continuar operando, maior do que a própria tensão fase terra. Então, isso aqui você vai ter em tabelas NBR 5410. Eles fazem o seguinte, o 0 vezes 1.1. O que significa isso? A minha tensão fase neutro, ela tem que ser pelo menos do DPS, né? Que você utilizar, minha tensão de operação, ela tem que ser pelo menos 10% da tensão fase neutro, justamente para evitar oscilações, tá? Evitar atuação por causa de oscilações normais das redes. Então, essa é a ideia. Por que equipamento 220 eu coloco um DPS 75? Não viaja. DPS é proteção por fase. Então, fase terra, tensão 127. Tem que ter uma tensão maior do que a tensão fase terra. Justamente porque eu estou protegendo por fase. Tá certo? Isso é uma coisa importante. É o surto que vem nessa fase que eu quero ceifar. Não é o surto que vem nas duas fases. Se vier nas duas, vem um aqui e vem outro aqui. Tensão fase terra 127. Beleza? Então, às vezes, a gente dá essa viajada por falta de conhecimento. Lembrando, tensão 175, 275, 250, essas tensões do DPS são tensões de operação. Porque a rede oscila normalmente e eu não quero que meu DPS fique atuando o tempo todo. Beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Você que me pergunta isso direto aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Se inscreve nesse canal. Me ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.